Sai mais Não. Vamos começar. Boa noite a todos. É com muito prazer que o Comitê Integrador de Relações Internacionais recebe para o último dia, a última sessão dessa semana memorável, incrível, que foi a nossa 17ª Semana Acadêmica de Relações Internacionais do Centro Universitário IESB, intitulada Escombros à Reconstrução, Dinâmicas de Poder em Crise. Esperamos que todos se encontrem bem nesse tempo de pandemia e que essa semana tenha sido algo mais leve e positivo para todos. Nesse momento, a comitiva de representantes do curso de Relações Internacionais, em nome dos docentes e discentes do Centro Universitário IESB, agradece a presença do nosso palestrante de hoje, Paulo Menechelli Filho, e, ademais, agradecemos a presença da nossa mediadora de hoje, nossa professora, Cristiane Lendecker. E assim, iniciamos nossa Semana Internacional, aliás, finalizamos nossa Semana Internacional e agradecemos a presença de todos. Agora, passo a palavra para a nossa mediadora e damos início à tão esperada palestra, A Influência Cultural da Reascensão da China enquanto Potência Mundial no século XXI. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite. Eu estou muito feliz, né, em finalizar a semana acadêmica. Muita satisfação que eu assisti a todas as palestras e vamos finalizar com o Paulo Menechelli, né, doutorando e mestre em Relações Internacionais pelo Estudo de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, trabalhou como assessor para assuntos internacionais da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e também foi consultor do Ministério da Cultura do Brasil. Tem um projeto visando a internacionalização da cultura brasileira e sua pesquisa hoje tem como foco a diplomacia cultural da China, né, no qual são compreendidos os principais conceitos envolvidos nesse debate. Cultura, soft power, diplomacia cultural, a tensão entre cultura tradicional e contemporânea na China, e como isso pode se relacionar com o que é produzido pela sociedade, né, questões como segurança, soberanias culturais, né, além da tênue distinção entre diplomacia cultural e propaganda. Então, eu passo a palavra ao professor Paulo Menechelli, né, e boa noite, um prazer, né, ter você aqui conosco no IESB. Boa noite, professora Cristiane, boa noite todo mundo que está com a gente. É um prazer imenso estar aqui, eu fiquei muito feliz com o convite. A gente até conversava um pouco antes, aqui nos bastidores, que é muito divertido, online. A pandemia apresenta desafios incríveis para a sociedade como um todo, está todo mundo passando por um momento bem, enfim, tenso. Por outro lado, tem esses respiros, que são essas possibilidades de a gente conversar com muita gente ao mesmo tempo e participar de eventos de alta qualidade, como o que vocês organizaram essa semana com palestrantes incríveis de várias partes do Brasil e do mundo, então isso é muito legal. Então a gente aproveita da melhor forma que dá essa virtualidade. Então muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu vou falar... Eu até coloquei já a minha apresentação aqui para vocês, acho que você... Leila ou Thaisa conseguem, por favor? Isso, obrigado. Vou falar para vocês hoje, então, assim, eu adorei o tema que foi sugerido, que é a influência cultural da reascensão da China enquanto potência mundial do século XXI. Tem vários conceitos aí que a gente pode desdobrar, e achei interessantíssimo, que dialoga muito com a minha pesquisa, de fato. Eu coloquei os conceitos aí, né, falando de China e soft power. A gente vai trabalhar um pouco essas dinâmicas. Quando a gente está falando de influência cultural, a gente lembra de soft power, a gente lembra de diplomacia cultural. Então, eu quero falar com vocês, nesses minutos iniciais, vou fazer uma contextualização, porque da relevância de estudar soft power, diplomacia cultural, cultura dentro das relações internacionais. Vou falar dos principais instrumentos por meio dos quais a China exerce ou põe em prática essa sua influência cultural, essa sua almejada influência cultural, principalmente os institutos Confúcio, os veículos de mídia e o cinema, que são os três que eu venho estudando desde a minha dissertação de mestrado, e agora no doutorado eu estudo
especificamente o cinema e a indústria cinematográfica chinesa e as suas relações com Hollywood. A gente vai falar disso ao longo dessa apresentação também. Depois passo para uma parte de conclusão, já e fechando, mas quero que sobe bastante tempo para a gente conversar no final, porque para mim essa é a parte mais rica do debate todo, que é ouvir vocês. Por que estudar cultura em relações internacionais? Sempre é uma dúvida que surge, vocês que são estudantes de relações internacionais, assim como eu ainda sou estudante de relações internacionais, a gente percebe que esse tema nem sempre ele recebe muita ênfase nos cursos, por exemplo, de teoria das relações internacionais, e que valorizam muito mais questões de poder em si do que cultura, né? Mas, pensando na China, eu jogo o foco direto nas falas dos governantes chineses, e para destacar o porquê da relevância de estudar cultura. Então, aqui eu trago uma fala do então presidente Hu Jintao, no 17º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, em 2007, no qual ele fala que na presente era, a cultura tem se tornado cada vez mais uma importante fonte de coesão e criatividade nacional e um fator de crescente relevância na competição pelo poder nacional abrangente. Poder nacional abrangente é um conceito muito interessante para quem trabalha com China, que ele envolve vários elementos ali dentro. Então, o próprio exército, né, as armas, a força militar, mas a força econômica, e aqui está destacado a força da sociedade como um todo, a força comercial e tudo mais, e aqui está o Rugital destacando que a cultura também é um elemento na competição pelo poder nacional abrangente. 10 anos depois, estamos aqui o Xi Jinping, então o atual presidente da China, no 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, falando que nós, né, a China, vamos ampliar nossa capacidade de participar na comunicação internacional, de modo a contar bem as histórias chinesas e apresentar uma visão panorâmica, multidimensional e verdadeira da China, e aumentar o soft power cultural de nosso país. Aqui o Xi Jinping já fala mais claro do conceito em si de soft power, coloca um cultural ali para caracterizar o soft power da China. A gente vai debater esse conceito de soft power cultural. Então, os próprios governantes chineses estão nos indicando a relevância do estudo do soft power cultural, do soft power chinês. Então, para isso, quem estuda China e quem estuda relações internacionais, vale a pena prestar atenção nesses debates. Mas o que é soft power? Soft power, como a maioria de vocês já deve saber, ele é um conceito que foi criado no final da década de 80, foi publicado um livro em 1990 pelo acadêmico Joseph Nye, professor de Harvard, no qual ele distingue o soft power do hard power. O hard power, para o Joseph Nye, ele deriva das armas e do dinheiro. Então, você pode fazer alguém fazer o que você quer, forçar alguém a fazer o que você quer, então você vai coagir alguém a fazer o que você quer por meio das armas. Então, você ameaça invadir com o exército, ou de fato invade com o exército e força a pessoa a fazer o que você quer. Um outro modo é dinheiro. Você compra o apoio das pessoas, então você dá empréstimos condicionados e várias outras agendas. Esse é o hard power de um país. O soft power do país, por outro lado, diferente do hard power que você vai coagir, o soft power ele é por convencimento. Você vai convencer as pessoas a te seguirem porque elas acham que o que você faz é algo interessante. Então, ele deriva principalmente de 3 fontes, segundo o Joseph Nye. Da cultura, então eu coloquei lá em cima o símbolo de Hollywood, porque ele fala muito do cinema nesse momento, e aqui tem a ver um pouco com a minha fala também. Então, a cultura dos Estados Unidos. O Joseph Nye estava falando muito dos Estados Unidos naquele momento. Então, você vê um filme dos Estados Unidos e fala, nossa, eu quero seguir aquele país porque eu gosto muito da cultura daquele país, eu quero ter um modo de vida igual ao American Way of Life e tudo mais. Ele deriva também dos valores políticos, então tá aí a Estátua da Liberdade, quando a gente olha e diz, nossa, eu quero ter uma democracia assim como a democracia dos Estados Unidos, eu quero ser um país republicano e tudo mais, então você almeja ter os mesmos valores do que o país que você está seguindo. E as políticas externas, esse símbolo lá embaixo é um dos símbolos do Departamento de Estado,
Então, quando você vê as políticas externas desse país como legítimas, então, a gente está invadindo esse país aqui, mas é para levar a democracia, para levar o avanço e tudo mais. Então, você segue aquele país porque você acredita na legitimidade das políticas externas daquele país. Então, é um poder de convencimento. Você convence os países a fazerem o que você quer. Por vezes, eles nem percebem que eles estão fazendo o que você quer, porque é isso, é um poder mais brando, mais suave. É essa a conceituação, o conceito do NAI criado lá na década de 90. O que a China tem a ver com isso? Adoro essa imagem desse pantinho. Dentro da China há alguns estudos bem interessantes de referência aí, eu deixei essas duas referências, tem várias outras, mas para quem quiser começar a fazer essa pesquisa, já dá para ter uma ideia inicial bem legal. Então, esse livro da esquerda foi publicado em 2017 por um acadêmico chinês chamado Guozhou Zhang, e se chama, né, Research Outline for China's Cultural Soft Power. Então tá aí o soft power cultural que o Xi Jinping estava falando naquele discurso anterior. Esse livro é muito legal porque ele faz todo um histórico da chegada do conceito de soft power dentro da China, que começa, o livro do NAI é publicado em 90, em 91, 92 já tem traduções desse livro para o chinês, para o mandarim, e esse livro, o conceito do NAI gera muito debate na China, então se começa a discutir muito ele, formas de implementar e tudo mais. O livro traz uma entrevista do próprio autor com o Joseph Nye, que é bem interessante para a gente entender um pouco dessas diferenças do conceito de soft power, inclusive esse cultural que está ali dentro do conceito. Uma das diferenças, segundo o Guozhou, é que enquanto o Nye fala que o soft power deriva de 3 fontes, a cultura, os valores políticos e a política externa, o Guozhou diz, eu acho que o conceito de cultura do Nye é muito estreito, porque não existiriam nem valores políticos e nem política externa se não fosse a cultura. Então, todos esses conceitos estão incluídos, embutidos dentro do conceito de cultura. Então, eu falo na minha pesquisa que isso, não só eu, várias pessoas falam, na verdade, que é um conceito mais amplo de cultura. Ele não é, na verdade, desalinhado do que a ONU coloca, por exemplo, na Carta da Diversidade Cultural da ONU. É uma definição mais antropológica de cultura, envolve, de fato, a organização social da sociedade, né? Então, como as sociedades, os indivíduos em grupos se organizam, isso tudo consta dentro do conceito de cultura. Então, de fato, isso também está alinhado com conceitos mais amplos mesmo, conceitos sociológicos e antropológicos de cultura. Mas ele fala isso e é um dos destaques. Aí o Nye fala isso com muita frequência, criticando a China, né? Ele fala que a China tem um conceito muito amplo de cultura e tal. Uma outra diferença relevante de se destacar é uma presença mais proeminente, mais visível do Estado. Então a gente vê o Estado com mais frequência nas ações de diplomacia cultural e de soft power da China. Não que não se veja, não que essa presença não esteja... ela não conste das outras ações de soft power dos outros países. Elas estão lá também. Dá para fazer, tem 1.500 estudos sobre a relação entre o governo dos Estados Unidos, seja a CIA, seja a FBI, seja o Departamento de Estado, e Hollywood, por exemplo. A gente pode falar disso na sequência. Mas no caso chinês isso está mais visível. Isso talvez leve as pessoas, inclusive, a considerar, quando você consegue ver mais, o Nye fala isso, por exemplo, quando você vê demais o Estado, você enfraquece o soft power, porque isso passa a ser visto como uma propaganda política ideológica. Isso é uma crítica do Nye, tá? Um outro ponto que é interessante é que na China se fala de uma mão dupla do soft power, um soft power de mão dupla, de dupla atuação. Ele tem uma função interna, como a gente viu ali no começo, o Hu Jintao falando da cultura como um elemento de coesão nacional. O próprio Joseph Nye, quando ele fala no livro dele sobre o soft power, ele fala que o soft power dos Estados Unidos foi imprescindível para acabar com a União Soviética, por exemplo, ou para derrubar o Muro de Berlim. Então, nesse livro, o Guozhou, ele fala, bom, se a gente percebeu que a queda do Muro de Berlim ou a queda da União Soviética foi decorrente, em partes, de uma penetração cultural, nada mais natural do que a gente defender a nossa cultura. Então, a cultura também tem um papel de soberania cultural, de se defender a cultura interna de penetrações de culturas exógenas e tudo mais. Ao mesmo tempo, então, essa função para dentro, a função doméstica, a função para fora é o soft power natural, o soft power de
exercer para o exterior essa influência da sua cultura. É o jeito que a gente conhece de diplomacia cultural, uma atuação no exterior, mostrar a sua cultura para o mundo e fazer com que as pessoas se encantem pela sua cultura e queiram te seguir. Esse livro da direita, ele foi lançado esse ano, em 2020, interessantíssimo também, recomendo muito. Ele foi organizado pelos professores o Kingsley Edney, pelo professor Stanley Rosen e pela professora Indu. A professora Indu, ela é da Universidade of Southern California, e o professor Rosen também. E eles estudam muito, inclusive, o cinema da China, então é bem legal. Esse livro, ele traz, além de um debate conceitual bem relevante, inclusive fala um pouco disso, dessa questão do soft power cultural, diz que, assim, o Joseph Nye também fala disso muitas vezes, que a China percebeu, conforme ela crescia, principalmente, né, a partir dos anos 2000, mais marcadamente ali a partir de 2008, 2009, quando a China começa a ter uma presença internacional muito grande, que essa presença internacional muito grande, seja pela economia, seja pelo exército, ela começava a assustar as pessoas, inclusive seus vizinhos e tudo mais. Então, um jeito de contrabalancear isso seria por meio de uma presença cultural muito forte. E é por isso que a China começa a colocar o soft power no centro das suas políticas externas. Então, é bem interessante para a gente entender isso. E eles falam aqui de um soft power com características chinesas, justamente para marcar um pouco dessas diferenças que eu ressaltei falando aqui do livro do Guangzhou. Então, eu dei um panorama aí da parte conceitual. Eu sei que para quem é estudante nem sempre, né, a gente se interessa por isso, mas eu acho legal ressaltar, porque principalmente o conceito de soft power, ele vem sendo debatido. O Nye criou o conceito lá em 1990, então ele tem 30 anos de existência, e o próprio Nye diz que o conceito foi sendo deturpado, e às vezes você lê soft power num lugar que não tem nada a ver. Então é interessante entender essa parte conceitual, para entender sobre o que a gente está falando, mais importante ainda, sobre o que a gente não está falando. Então, lembre-se, se falar de investimento, por exemplo, tem um investimento da Belt and Road, isso é soft power? Não, investimento não é soft power. Mas junto com esse investimento vão abrir uma televisão, vão abrir uma rádio, vão levar um Instituto Confúcio, beleza. E isso sim é soft power. Investimento não é soft power. Então isso é relevante para a gente ter em mente quando a gente está lendo as coisas sobre China que estão sendo escritas por aí. Quais são os instrumentos principais? Há vários instrumentos, eu vou falar dos 3 que são os que eu mais estudo, que vou falar dos Institutos Confúcio ali em cima, no meio ali o cinema. Então tem um pouco da dinâmica interna também da China, os filmes produzidos pela China, e essa relação com Hollywood, a gente vai falar sobre isso, e a mídia chinesa. Para quem gosta desse tema especificamente da mídia, eu recomendo esse livro ali, em cima à direita, que é o China's Media Go Global, que é interessantíssimo, 2017, que faz uma análise detida de cada um dos veículos de mídia. E abaixo eu acho fofinha essa imagem de um panda segurando um filme aí, e bem embaixo se fala inclusive de um Kung Fu Panda Diplomacy. Eu acho isso bem legal, a gente vai falar um pouco mais disso na sequência. Então, falando em panda, vamos começar com os Estudos Confúcio. Adoro essa imagem de cima à esquerda, que não dá para ser mais fofo que isso. Tem um panda e tem um arco-íris ao mesmo tempo. Não dá para ser mais soft que isso, né? Então, os Institutos Confúcio, eu não sei se todos e todas vocês conhecem, mas os Institutos Confúcio são a versão chinesa do Goethe, né, do Instituto Goethe, do Instituto Cervantes, da Aliança Francesa. Então, ele se baseia nessas experiências, inclusive, do British Council. E os Institutos Confúcio, a primeira unidade deles é inaugurada em 2004 em Seul, na Coreia do Sul. Hoje, os Institutos Confúcio já têm mais de 500 Institutos Confúcio, que são dentro de universidades. É uma parceria entre uma universidade chinesa, uma universidade que recebe, né, uma universidade do país que recebe, e ele é um triângulo, né, um tripé. É uma universidade chinesa, uma universidade que recebe, e a Hamba, que é o headquarters do Instituto Confúcio. Está tendo uma mudança bem recente, esse mês que passou agora, a Hamba vai deixar de ser a coordenadora e vai ser uma organização não governamental, porque havia uma crítica aí de que essa presença muito grande do governo na determinação dos rumos do Instituto Confúcio estava sendo interpretada como, enfim, uma ingerência, tal. Então está mudando isso, vai ser uma organização não governamental. De todo modo, ele começa em 2004 como a primeira unidade dele. Hoje já são 500 Institutos Confúcio,
e 1.000 salas de aula Confúcio, que não necessariamente ficam dentro das universidades. Elas foram pensadas, salas de aula, para ser para educação de crianças e jovens, né? Então, até ali 12, 13, 14 anos, antes, na verdade, até entrar na universidade, né? Mas hoje esse desenho já vem mudando. Então, no Brasil, por exemplo, a maioria das salas de aula Confúcio não são para crianças e jovens, são inclusive para jovens e adultos, mais para a comunidade que fica fora da sala da universidade. Então, a gente tem um contingente aí de 1.500 institutos, né, entre institutos e salas de aula Confúcio. Só a Aliança Francesa tem mais de 1.000. Tem menos do que os institutos Confúcio, mas tem mais de 1.000. E só o British Council e a Aliança Francesa estão em mais de 100 países. Os institutos Confúcio hoje já estão em 134 países e regiões do mundo. Só que é bem interessante a gente pensar, para comparar, a Aliança Francesa tem 120 anos, o British Council tem 80 anos, os institutos Confúcio têm 16 anos. Então esse crescimento é assustador. Na América Latina, por exemplo, a gente tem 35 institutos Confúcio, 18 salas de aula Confúcio, esse número está sempre atualizando aí, eles estão em 15 dos 21 países, grosso modo, que a gente entende como América Latina, eles atendem mais de 50 mil alunos. Pela importância e pelo tamanho, né, pela quantidade de institutos Confúcio que tem, foi inaugurado aqui também um Centro Regional dos Institutos Confúcio para a América Latina, que tem a função justamente de servir como ponte entre as culturas chinesas e latino-americanas, tal, bem interessante. Além desse regional da América Latina, tem mais um que é um Instituto Confúcio Regional da União Europeia, salvo engano são só esses dois, então mostra aí até a importância dada para a América Latina como um todo. No Brasil são 11 Institutos Confúcio, o último foi inaugurado no ano passado na Universidade Federal de Goiás, e ele tem uma característica interessante de ser focado na medicina tradicional chinesa. Ele é o único desse tipo no Brasil. A gente tem um na FAP, que também tem um foco empresarial. Então, aqui em Brasília tem na UNB e tem Institutos Confúcio, então, espalhados aí pelo Brasil. Não sei se todos conhecem, mas as atividades principais são essas, são bem culturais, além do ensino do mandarim em si, dia de comemoração do Dia do Instituto Confúcio, comemoração de nascimento do Confúcio, peças de teatro, festival de arte, leitura de poesia, caligrafia e tudo mais. Então essa é um pouco a característica dos Institutos Confúcio. Vou falar agora brevemente sobre os veículos de mídia também. Então eu joguei alguns desses símbolos aqui para vocês e vou começar falando da Xinhua, que está bem no meio. A Xinhua, ela é uma agência de notícias e que envolve sites, jornais e também televisão e tudo mais. A Xinhua hoje já tem 180 escritórios internacionais, então para vocês entenderem a capilaridade dessas agências, né, da Xinhua, ela transmite em 8 idiomas, inclusive o português. Então, assim, ela tem uma projeção internacional bem marcante. A gente tem ali acima à direita a CCTV, né? Então agora, desde 2016, é a CGTN, que é o China Global Television Network, e a CGTN, ela transmite em 6 canais, 2 deles em inglês e mais 4 idiomas não transmite em português ainda, e ela é considerada a maior broadcaster, né? A maior transmissora do mundo, ela atinge uma população de 1,2 bilhão de pessoas, sempre lembrando que a população da China é grande também, né? Mas ela tem algumas iniciativas interessantes, como, por exemplo, em 2012, foi inaugurada uma parceria da CGTN, que se criou a CGTN, que agora a CGTN África, em Nairobi, no Quênia, e isso fez com que se criasse uma dinâmica ali de intercâmbio bem interessante, com uma apresentação dos programas, por exemplo, com uma pessoa queniana e uma pessoa chinesa, então troca de profissionais e tudo mais, o que fez com que a experiência, né, a audiência da CGTN crescesse muito, inclusive nos países africanos no geral. Então, bem interessante essas dinâmicas. A gente, embaixo aí à direita, tem a CRI, né, a China Radio International, que ela transmite em 65 idiomas, e ela é considerada a segunda maior rádio chinesa do mundo, segunda maior rádio do mundo, atrás somente da BBC. Então, são muito fortes essas rádios todas. Se a gente tivesse pessoalmente, eu gostaria de perguntar para vocês quem conhece alguns desses veículos.
Ali à esquerda temos o China Daily e o Global Times, para citar dois dos grandes jornais impressos, né, e de internet também da China, que também tem uma grande vocação internacional e estão presentes em quase todos aí os países e continentes. Escrevam depois no chat aí, depois no final a gente pode conversar sobre tudo isso. Eles são muito grandes, mas eu queria saber se vocês conhecem. Se não conhecem, eu tenho uma notícia para vocês, que desde o ano passado, por ocasião da cúpula dos BRICS, que aconteceu aqui no Brasil, a Bandeirantes e o China Media Group, que é um conglomerado de grandes desses veículos todos, mais para frente eu explicito quais deles, fecharam um acordo de cooperação. Então a Bandeirantes e o China Media Group fizeram um acordo de cooperação que previa, entre outras coisas, produções conjuntas e compartilhamento de conteúdo. Se falou muito do da Bandeirantes porque ele foi o primeiro acordo a ser firmado, mas na sequência o China Media Group fez também um acordo com a EBC, que também tem produção conjunta e tudo mais, intercâmbio tecnológico, formação de pessoal. E no dia seguinte também foi firmado um acordo entre o China Media Group e o Grupo Globo. E ali se previu também, então, cooperação em cinema, televisão, esportes, entretenimento, 5G e outras áreas, o que é bem interessante a gente pensar. Aqui eu destaco o que é o China Media Group, só para vocês terem uma ideia, mais uma vez, do tamanho dessas instituições da China. Ele é a fusão do China Global, né, da CGTN, então da TV Central da China, da Rádio Nacional e da Rádio Internacional da China, e ele opera 47 canais de televisão, 17 frequências de rádio, está presente em 162 países, enfim, 20 jornais e periódicos. Ele é considerado a principal organização de mídia do mundo em escalas de operação. Então, em breve, talvez a gente comece a ouvir mais falar desses veículos. Por fim, eu vou falar um pouco do cinema. É o tema que eu mais estudo, é o tema que eu mais gosto também, então eu deixei um pedaço maior dessa fala para o cinema. Na verdade, eu vou falar mais uns 10, 15 minutinhos, porque eu queria ouvir vocês, mas eu não sei se vocês estão notando que tem pouco filme chinês nessa primeira tela, né? Então, o filme do meio, do centro ali, eu não sei se vocês já viram, mas é A Grande Muralha. É um filme de 2016, que é uma coprodução entre China e Estados Unidos. A gente vai falar dele mais na sequência, mas os outros, à esquerda, a gente tem aquela capa da Time. Aquela capa da Time é um frame de dentro do filme Perdido em Marte, que também é com o Matt Damon, e é um filme que não tem nenhuma participação da China na produção, mas, para quem já viu, sabe que a China tem uma participação no desenlace do filme. Ela ajuda a salvar o mundo, ou o mocinho, pelo menos, de um jeito bem interessante. Tanto que dentro do filme aparece essa capa de mentira da Time, os chineses e os norte-americanos, estadunidenses, cooperando ali como irmãos em armas e tal. Então, eles cooperando para salvar o mundo. É bem interessante esse desenvolvimento. Abaixo tem uma cena do Homem de Ferro 3, que nenhum de vocês viu, porque eu também não vi, ninguém viu, porque no Brasil e no mundo fora da China não passou essa cena, porque essa cena foi inserida na versão chinesa do filme. Foram feitas duas versões, foi feita uma versão chinesa, com cenas adicionais, como essa, em que o Homem de Ferro visita um colégio, fala com o diretor e sai voando para a alegria das crianças. O Homem de Ferro bebe uma bebida, um tipo de um refrigerante que é famoso na China. Tem cenas de acupuntura, não sei se todo mundo lembra do roteiro do Homem de Ferro, mas ele tem aquela coisa no meio do peito, porque ele tem estilhaços de mísseis. E no final do Homem de Ferro 3, ele tira esses estilhaços. A gente vê ele entrando numa sala, vê ele saindo sem os estilhaços e sem aquela coisa luminosa no centro, no peito dele. Na versão chinesa se mostra tudo isso, que é feito com técnicas de medicina tradicional chinesa, acupuntura, bem interessante, mas essa versão não chega no mercado global. Legal para a gente pensar isso também. Lá em cima, aquele gifzinho é de um filme bem legal que chama A Chegada, que também tem uma participação chinesa interessante na resolução do conflito ali. E embaixo é o Kung Fu Panda fantasiado de Homem de Ferro, então eu coloquei aí só pra gente ver, porque eu acho muito fofa essa imagem. Então, eu vou começar falando pelas coproduções. Por que se faz coprodução? Há uma cota de entrada de filmes estrangeiros na China. Se permite a entrada de 34 filmes estrangeiros na China. E, tem formas diferentes de entrada de filme estrangeiro na China, como em todos os países. Essa cota é para filme que vai dividir a bilheteria.
que tem... Então, grandes filmes, grandes blockbusters, por exemplo, eles gastam muito, eles têm um budget muito, muito grande, então eles precisam do dinheiro da bilheteria para conseguir se pagar e ter lucro. Esses filmes, no geral, tanto no Brasil, em outros países do mundo, eles têm uma divisão de bilheteria. Eles vêm tanto da bilheteria, aí uma porcentagem que é acordada, ela volta para o país, né, para os estúdios do país onde foram produzidos. Na China tem uma cota de 34 filmes. Um outro modo de entrar, por exemplo, você compra os direitos de exibição do filme. Isso é normal, se faz com isso, se faz com filme, se faz com livros e tudo mais. É um modelo normal. Só que para esses grandes filmes hollywoodianos, o mais interessante é fazer esse modelo de divisão de bilheteria. E para isso a China limita essa cota de 34 filmes por ano. Como caminho, como atalho para desviar dessa cota, se oferece as coproduções. Nas coproduções, se exige que o capital seja um pedaço da China, um pedaço desse outro país, que o elenco seja composto por integrantes dos dois, né, tanto da China quanto do outro país, que se fale um pedaço do diálogo também em mandarim, e que tenha filmagens e locação. Então tem uma série de elementos aí. O primeiro grande experimento que foi feito foi a Grande Muralha, que é de 2016. Então eu trouxe aqui algumas capas que saíram na época, falando sobre a expectativa que foi criada para isso. O filme foi dirigido pelo Zhang Yimou, quem conhece, ele é um dos grandes diretores chineses, então pegaram um grande diretor chinês com projeção internacional, colocaram o Matt Damon ali de mocinho, também está o Pedro Pascal, também está o Dafoe, né, o William Dafoe, também, e a mocinha é uma chinesa com bastante, com uma fama muito grande dentro da China, então fizeram essa mistura e estavam com muita expectativa. Então lá, a Grande Muralha, a China tenta conquistar o mundo por meio do filme, a China fica tentando ganhar o Ocidente por meio do cinema e tal, e a China tenta conquistar o mundo por meio do cinema. Então, várias capas aí falando dessa expectativa. Quem viu o filme está na Netflix, está em outros streamings aí também, mas quem viu o filme talvez concorde com essas capas ou não, tem muita gente que gosta, mas a recepção não foi das melhores. Então tá aí, o filme é um épico espetacular, mas sem alma. A Vulture vai mais longe e fala que o filme é ridículo, enfim, IndieWire falando que não é só que o Hollywood fez um whitewashing, né, então colocou um mocinho branco lá, é que o filme é ruim, enfim, críticas aí. O filme, de fato, ele foi bem mal recebido, e até você pensou, por que isso? Será que é um problema de tradução cultural? Qual que é a questão e tal? O fato é que ele teve um prejuízo muito grande. O filme custou mais de 170 milhões para ser feito e teve um prejuízo de 75 milhões. Então, assim, isso colocou aí uma pausa nesses grandes projetos de produção, de coproduções. Tá aí essa imagem é uma brincadeira, até o Matt Damon derrubando a muralha da China e tal. E se colocou em dúvida isso, mas logo no ano seguinte, na verdade em 2018, né, enfim, um ano depois, se fez o Mega Tubarão. Não sei se vocês viram, é um filme desses bem de verão, né, um filme de pipoca para assistir no cinema ou em casa sem fazer nada, desligar o cérebro e ficar ali olhando. E o filme foi um sucesso de bilheteria. E aí eu gosto daquela notícia ali de cima, que são os produtores em inglês é The Meg, né, em português Mega Tubarão, falando por que foi um sucesso. Então, eles falam que tem que ser culturalmente consistente o filme, e que o Grande Muralha não era culturalmente consistente. É curioso tentar entender isso, porque no fim é um tubarão que come um tubarão, que come um tubarão, que come todas as pessoas, e tinha pessoas chinesas, tinha as pessoas norte-americanas, então era culturalmente consistente, porque o tubarão comia todo mundo. Mas, enfim, deu certo, foi um sucesso. Aqui é uma notícia da direita da Xinhua mostrando também que o filme foi um sucesso dentro da China e nos Estados Unidos e tal. Então, talvez o caminho seja pensar coisas desse tipo que não são tão problemáticas, que não trabalhem com temas polêmicos e tal. O outro filme que faz muito sucesso na China, por exemplo, é o Velozes e Furiosos. Então, pensar em filmes assim talvez seja um caminho. Outro ponto muito relevante, eu tinha colocado Kung Fu Panda lá na frente porque ele era fofinho, mas eu trago ele de volta aqui porque a primeira coprodução cinematográfica de animação foi o Kung Fu Panda 3, que é de 2016, e aí foi um projeto mesmo de criar
se criou um estúdio, então o Kung Fu Panda, toda a franquia é da DreamWorks, se criou uma joint venture e se criou então a Oriental DreamWorks, lá na China, para fazer essa coprodução e tentar fazer um filme que também ganhasse ainda mais público dentro da China, que fosse um sucesso, e foi, de fato foi. Então o caminho, o pessoal pensou, bom, será que não é pelas animações, são mais fáceis de traduzir, inclusive você pode colocar atores locais para dublar e tudo mais. Em cima a gente tem uma animação recente do ano passado, que é o Abominável, e que é uma animação super bonitinha. Também teve umas questões polêmicas, tem uma questão do mapa, depois se alguém tiver curiosidade a gente pode falar disso, mas ele fez sucesso tanto na China quanto fora da China. O principal estúdio envolvido é o Pearl Studios. O Pearl é o desdobramento do Oriental DreamWorks. O Oriental DreamWorks virou todo chinês, deixou de ser uma joint venture e virou a Pearl Studios. Mas ele é uma coprodução da Pearl Studios com a DreamWorks estadunidense. Então ele é uma coprodução que fez um sucesso relativo. Então talvez o caminho também seja por aí. À esquerda eu coloquei uma animação da Disney e da Pixar, que foi inclusive, ganhou o Oscar de 2018 como melhor curta de animação, que se chama Pau, né? É um bolinho, é um dumpling, e é uma história super bonitinha, tem na Netflix também, em outros streamings, vale a pena procurar, é super, super, super bonitinha. Por que coloquei aqui? É uma coprodução? Não é uma coprodução, isso que é interessante, é uma produção da Pixar, que trabalha com uma temática tipicamente chinesa. De fato, no curta, a família envolvida ali é uma família sino-canadense, né? Uma família de descendentes chineses no Canadá, mas que trabalha com um debate chinês bem típico. O dumpling é um alimento chinês e tal. Então tem essas questões ali. E isso é para mostrar também um pouco do que a gente vai falar na sequência, que é essa colaboração, inclusive, dos estúdios norte-americanos visando, inclusive, esse grande mercado chinês. Então, isso leva a alguns debates. Tem esse livro incrível que eu super recomendo, que é o Hollywood Made in China, que foi escrito pela Annie Cocas, que é uma pesquisadora da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e ela publicou esse livro, que foi super premiado em 2017, mostrando essa relação entre os estúdios de Hollywood e a China. Por que tem essa relação? Para começar, porque a China, desde 2016, é o país no mundo com maior quantidade de salas de cinema. Ainda não é o maior mercado cinematográfico por questão de bilheteria, eu digo, né? Porque ainda tem uma questão de preço do bilhete, mas há expectativas de que a China ultrapasse muito em breve, provavelmente esse ano por causa da pandemia, né? Mas já se esperava que a China ultrapassasse. A China continua crescendo o seu mercado de cinemas, inclusive físicos, enquanto o resto do mundo há uma queda de cinema por causa de streamings e tudo mais. Na China ainda está num processo ascendente. Então, por conta desse mercado muito grande, se diz que a Annie Cocas, por exemplo, nesse livro, e vários outros pesquisadores dizem também que os estúdios de Hollywood começam cada vez mais a fazerem filmes que tentam entrar nesse mercado da China. Como o governo chinês tem um controle muito grande do que entra na China ou não, tudo que vai ser filmado na China, tudo que vai ser exibido na China precisa receber uma aprovação do governo chinês. Por conta disso, os filmes, nenhum estúdio mais coloca filmes com temas polêmicos. Porque se colocar um tema polêmico, o governo chinês não vai autorizar e não vai entrar o filme na China. Isso leva ao próximo passo. Essa matéria é uma matéria bem legal, recomendo vocês darem uma olhada, que foi publicada no New York Times em 2018. O New York Times estava fazendo um especial que chamava How China Became a Superpower, né? Então, como a China se tornou uma superpotência. Tinha várias linhas, uma econômica, outra de infraestrutura, geopolítica e tudo mais. Uma delas era sobre o cinema. E aí dizia como a China está reescrevendo o seu próprio roteiro, o seu próprio script. E ela começava com uma pergunta que eu quero fazer para vocês também. Quando foi a última vez que você assistiu um filme com vilão chinês? É uma pena não estar presente para ouvir a resposta, mas vocês podem responder aí no chat. Mas o próprio New York Times respondia, se você não consegue lembrar, talvez isso não seja uma surpresa. E eles vão explicando por quê. E eles falam isso que eu acabei de explicar para vocês, que por conta dessa força do mercado interno da China, o mercado cinematográfico chinês, nenhum grande estúdio mais faz filmes que possam não ser aceitos na China. E ele dá um exemplo que eu acho genial. Não sei se vocês lembram, ou se vocês assistiram o remake, quem é mais velho talvez tenha assistido a versão original. Tem um filme chamado Amanhecer Violento, em português, Red Dawn, em inglês.
E ele tem uma versão de 84, se não me engano, que é com o Patrick Swayze, o Charlie Sheen tá ali também, bem novinho. E eles estão nos Estados Unidos. Para todo mundo que é estudante de relações internacionais sabe que 84, 85, 86 ali é o que a gente chama de Segunda Guerra Fria, né? Esse momento de aquecimento da Guerra Fria de novo e tudo mais. E aí, então, no filme, eles estão numa cidade pacata, do meio oeste dos Estados Unidos, de repente, eles estão na sala de aula e começa a cair paraquedista no campo de futebol americano, e são os soviéticos invadindo, e aí eles precisam lutar de guerrilha, aquela confusão. É um filme muito patriótico, de exaltação a essa força dos Estados Unidos. Inclusive, só uma curiosidade, depois, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, em 2003, a operação se chamava Operação Red Dawn, em homenagem, inclusive, a esse filme de 84 ali. Começou a fazer um remake dele. O filme começa a ser produzido em 2009. Em 2010, vaza um roteiro do filme, com algumas imagens, inclusive, mostrando que nessa nova versão, quem invadiria os Estados Unidos seria a China, os chineses. A China vai a público e falou, gente, para que isso? Nós somos amigos, como assim não vamos invadir? Para com isso, deixa para lá. Com medo de perder esse grande mercado da China, que estava cada vez ganhando volume, aí, os diretores, produtores, roteiristas decidem digitalmente trocar cada uma das cenas. Então vocês podem ver ali à esquerda, em cima, por exemplo, tá o símbolo do partido do People Liberation Army, né? Então do Exército de Libertação Nacional, né, do povo. E foi digitalmente alterado para o símbolo da Coreia do Norte. Então todas as referências à China foram apagadas e transformadas em referências à Coreia do Norte. Quem viu o filme de 2012, tá lá o cara que faz o Thor, o filme é um filme divertido até de ver, apesar de ter muito sangue, mas vocês vão ver que a Coreia do Norte que faz parte, que faz essa invasão, ajudado ali, enfim, eu não sei se os russos invadem, já não me lembro mais, mas é interessante ver como se alterou o roteiro de um filme para conseguir que o filme fosse lançado na China. Percebam, de novo, eu vou falar com cuidado, não foi a China que censurou o filme, foi Hollywood que decidiu mudar o filme para entrar no mercado chinês. Aqui mais alguns exemplos que constam ali constam do livro da Nicocas, mas também estão nessa matéria do New York Times. Quem viu a cena de baixo, por exemplo, é do Doutor Estranho. E quem acompanha as HQs, né, as revistinhas, sabe que no material original, o Doutor Estranho ele era treinado por um ancião que vinha do Tibete, né? Então tá ali ele falando do Himalaia e tal. Esse Tibete é um tema complicado de se falar na China, deixa para lá, não vai que não deixa ele entrar no mercado. Então, no mercado chinês, se alterou para falar que o ancião era uma anciã, era a Tilda Swinton ali, e ela é celta, então ela tem uma origem celta e tudo mais, então beleza, você não entra nessa polêmica. Depois, inclusive, um dos produtores deu uma entrevista falando isso. Mas para que a gente ia se envolver nesse problema e tal? De novo, não é a China, são os estúdios hollywoodianos alterando os seus roteiros por conta própria para poder entrar no mercado chinês. Acima à direita tem o Mandarim, que também é do Homem de Ferro 3. Quem acompanha a revistinha original, o Mandarim ele era de fato um mandarim, um chinês, super inteligente, lutava bastante e tal, para ser o antagonista do Homem de Ferro. Quem viu o filme, Homem de Ferro 3, viu ali o Mandarim, que não é o Mandarim de fato, ele tem toda uma estética meio afegã, né? Aquelas imagens que a gente via após 11 de setembro, numa caverna, barba e tal, e também no filme a gente vai vendo que ele é um ator contratado, é o Ben Kingsley, né? É um ator britânico de fato, mas dentro do filme ele faz o papel de um ator que está sendo contratado só para enganar as pessoas. Então, de novo, se fugiu do tema do Mandarim para não falar que o inimigo era um chinês. Em cima, a gente tem um que é muito bobinho, mas que mostra um pouco essas dinâmicas. Esse documento foi vazado pelo Wikileaks, ou foi um hacking depois, já não me lembro, mas ele foi vazado por um hacker, né, na época, e mostrou esse exemplo que é bobo, mas ilustrativo dessas dinâmicas. Então,
sei se vocês viram o Pixels, que é um filme, esse sim, bem bobo, mas são os Pixels tomam vida e começam a destruir o mundo e tal, e aí eles fazem um buraco na Torre Eiffel, fazem um buraco no Big Ben, e eles iam fazer um buraco na Grande Muralha da China. E aí, esse documento aqui, esse e-mail foi escrito por um dos executivos da Sony, o filme era uma produção da Sony, que é uma empresa chinesa, mas que produz filmes nos Estados Unidos, e aí eles falam, gente, para que isso, né? Vai fazer um buraco na China, tal. E aí eles colocam aqui, é bem legal para ler, assim. Ele fala que ele vê que não é um problema, tanto porque faz parte de um fenômeno global, né? Que está destruindo em vários lugares. Mas mesmo assim, eu acho que não é necessário, porque não vai beneficiar ao lançamento chinês. Talvez a China nem lance o filme por causa dessa questão. Então vamos tirar. E aí eu acho que eles fazem no Coliseu, porque o Coliseu já tem buracos mesmo, então fica por isso mesmo. Mas assim, é curioso ver como preemptivamente, antes de qualquer problema, não, deixa para lá, vamos evitar essas questões. Recentemente, a gente teve mais um caso, que é o Top Gun. O primeiro Top Gun também, é lá da década de 80, o Tom Cruise, bonitão, jaqueta, moto, óculos e tal, era o quintessential, né, o norte-americana, força, a valentia do American Marine, aquela coisa, e a jaqueta dele, que era um ícone do filme, ela tinha esses adesivos, né, esses patches atrás. Então tem aí o símbolo do Japão, embaixo, né, a bandeira do Japão, e à direita de Taiwan. Na versão agora que está sendo lançada, que era para ter sido lançada já no ano passado, no começo desse ano, eu acho que foi adiada por causa da pandemia, tá aí, tiraram a bandeira do Japão e tiraram a bandeira de Taiwan e trocaram. A bandeira do Japão virou uma coisa que parece a bandeira de Minas, e a bandeira de Taiwan virou uma bandeira que parece uma coisa meio o símbolo do Explorer, ali, não consigo entender. E assim, então mudaram a bandeira. E uma coisa curiosa é que a Tencent, que é uma grande empresa da China, que tem produtoras, inclusive, tem a Tencent Pictures, ela é uma das produtoras desse filme. E ela fala, e aí se fala que cortou a bandeira de Taiwan para evitar polêmicas e tal. Então a gente tem mais um desses casos em que, para evitar polêmicas e fazer com que o filme não fosse lançado na China, se muda filmes. Recentemente, agora em agosto, se não me engano, desse ano, a Pan American, que é uma organização que combate pela liberdade de expressão e tudo mais, lançou um relatório bem amplo, bem específico, que tem um nome que não deixa em dúvida, que é Made in Hollywood Censored by Beijing. Então, falando que os filmes são feitos por Hollywood, mas censurados em Pequim. Então, isso seria um perigo à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão e tudo mais. Então, teria que se ficar de olho nisso. Logo, a gente teve Mulan, que também tem esses debates. É um filme da Disney, mas que fez umas mudanças que foram mal vistas. Enfim, tem várias matérias aí falando... essa matéria da direita ali do Washington Post é uma matéria escrita pela Annie Cocas, falando que Mulan é um filme especificamente sobre o quanto Hollywood precisa da China. Então, que a China terceirizou para os estúdios norte-americanos para divulgar suas narrativas nacionais. Então é interessante para a gente pensar essas questões todas. Tinha uma previsão de um filme da Marvel, do primeiro super-herói chinês, que ia ser o Shang-Chi, né? E o filme tá em hold aí, ninguém sabe se o filme, como é que ele vai, como é que ele não vai sair, porque teve esse debate todo sobre sobre Mulan. Então o filme tá, na verdade, em fase de produção, mas tá todo mundo na expectativa, como é que o filme vai ser recebido, enfim, tem alguns debates aí. A direita tem uma notícia que saiu, que o cara que foi escolhido para ser o Shang-Chi, que é o Simu Liu, ele fez um tweet criticando a questão da Mulan, e isso acabou causando ali uma polêmica, porque ele falou, tá vendo, o jeito que vocês ocidentais contam as nossas histórias chinesas são problemáticas e tal, então enfim, deu um problema aí da questão de estereótipos e tudo mais, então tá todo mundo meio sem saber. Por fim, eu quero falar rapidinho dos filmes chineses, agora com projeção internacional. Então, a China vai nessas frentes, são várias frentes diferentes. Tem essas colaborações com Hollywood por meio de coproduções, tem investimentos chineses em estúdios hollywoodianos, tem os próprios estúdios de Hollywood mudando filmes para agradar o mercado chinês, e tem a China começando a produzir filmes com vocação internacional. Um deles é o Lobo Guerreiro 2,
que foi visto por muitos analistas como o Rambo da China, né? A China finalmente encontrou o seu Rambo numa onda de filme patriótico. O filme ele ecoa mudanças na política externa chinesa. Então, assim, essa ideia de filmes nacionalistas e tudo mais. Não sei se vocês viram, tá na Netflix. É um filme, lembra muito o Rambo, enfim, eles também falam do próprio Top Gun. Então, são desses filmes que foram muito típicos da Guerra Fria, né? Então, e assim, não é discreto, tá lá a bandeira, tá o tempo todo, enfim, eu gosto muito dessa imagem, que percebam que ele é o mastro da bandeira, né, o braço dele é o mastro da bandeira, então ele tá aqui salvando todo mundo e tal, então o pessoal falou, olha a quantidade de bandeira e tudo mais, mas enfim, quem como eu foi criado vendo filme de Hollywood, sabe que nada disso é novo, né, então tá ali o Rocky Balboa abraçado na bandeira dos Estados Unidos, com calção dos Estados Unidos. Aqui à esquerda é o Spider-Man, que foi o primeiro Spider-Man feito da franquia do Tobey Maguire, se eu não me engano, né, com o Tobey Maguire no Spider-Man, feito logo depois do 11 de setembro. Ele é super patriótico e bem nova-iorquino, inclusive. E abaixo está o meu favorito, que é o super-homem vestido de super-homem voando com a bandeira dos Estados Unidos. Então, assim, não dá para ser mais patriótico do que isso. Então, assim, algumas dessas críticas a gente tem que pensar e calcular elas aí. Eu trouxe esses porque o Lobo Guerreiro ele foi o filme mais visto na história da China, aquele que eu acabei de mostrar. Esse é o segundo filme mais visto da história da China, e ele é um filme de animação. Esse não tá na Netflix, mas dá para vocês acharem por aí. Ele é bem legal, é bem interessante. O Nijia, o nome do filme é Nijia. Nijia é um personagem da história da China, e ele é lá da dinastia Shang, que é uma dinastia que vai de 1600 antes de Cristo até 1046 antes de Cristo. Então é uma coisa que faz parte da cultura chinesa. Então ele é um menino diabo. Então tem toda uma história interessante. Eu gosto dessa matéria da direita, do Conversation, que é um site que vale a pena acompanhar, quem gosta de temas internacionais e de China, falando, será que esse super-herói chinês, ele bateu, teve uma bilheteria muito grande, será que ele pode nos ensinar a como criar boas crianças? E eu acho legal lá embaixo, não sei se vocês conseguem ler, que fala que existe agora um novo desafiante ao domínio da Disney, a essa indústria global de animação. E ele é um demônio, uma criança demônio chinesa e tal. Então, assim, mostrando que a China começa a produzir filmes que têm uma projeção global também. Esse filme, até onde eu sei, ele não estreou no Brasil, mas ele fez um sucesso relativo nos Estados Unidos, por exemplo, mostrando que assim, pode começar a ter, talvez a animação seja um caminho interessante. Mas um outro filme, então o Lobo Guerreiro é o filme mais visto na história da China, o Nijia é o segundo filme mais visto na história da China, esse é o terceiro filme mais visto na história da China, que é, também de 2019, o Terra Deriva, em português. É uma ficção científica em que, para mudar um pouco, é a China que salva o mundo. Então, aqui está a Annie Cocas, de novo, escrevendo no Washington Post, falando que a China usa uma ficção científica, né, o Terra Deriva, para vender as visões de futuro de Pequim. Para a gente que está acostumado a, sei lá, vai vir um asteroide, você sempre espera que o Bruce Willis vai lá, vai explodir tudo e vai resolver a situação. Então aqui para a gente é uma quebra de expectativa mesmo verem os chineses indo lá e resolvendo a situação. Com protagonismo chinês, na verdade, porque a China não vai sozinha. Eu escrevi um capítulo para um livro sobre isso, o livro tá para ser lançado daqui a pouco, mas justamente falando da questão da governança global envolvida aí. A China não vai sozinha salvar o mundo. Ela tem até um protagonismo, mas é tudo endossado por instituições globais, internacionais, inclusive com a assinatura dos membros permanentes e tudo mais. Mas aqui uma das cenas que a gente nota é uma brincadeira. O mundo ele está à deriva, né? O Sol está expandindo, ele vai comer os planetas aqui, né? A Terra, os planetas antes, os planetas depois. Então a solução é colocar alguns motores de alta propulsão para levar a Terra para longe, para um outro sistema solar. Nesse meio tempo, que vai demorar 2.500 anos, as pessoas sorteadas aleatoriamente vão viver no subterrâneo, metade da população da Terra, a outra metade subentende-se que vai morrer, e tudo para fora da Terra fica destruído, porque não tem mais sol, então é vulcão, furacão, terremoto e frio. Mas se faz uma brincadeira ali que Xangai sediaria as Olimpíadas de 2044 e o estádio construído estaria ali inteirão. Aqui é uma torre ali de Xangai também, então essa brincadeira de que há uma permanência da infraestrutura construída pela China, e se brincou, olha, os chineses se vangloriando, mas enfim,
todos nós já vimos muitos filmes em que acontece o mesmo. Enfim, tem um BuzzFeed inteiro mostrando quantas vezes a Estátua da Liberdade sobreviveu ao apocalipse. Então, de novo, não é nada novo, é só que muda, né? Para a gente é um pouco diferente. E tem uma outra crítica que se fez, mais uma vez, é a quantidade de bandeira. Então, não, mas tem bandeira da China o tempo todo e tal. Mas, enfim, mais uma vez, ninguém nunca viu um filme, tá ali a NASA, mas são todos os personagens, são quase todos norte-americanos, todo o tempo com a bandeira dos Estados Unidos e tal. Tem uma questão lá de vincular o futuro do mundo à China, então as cenas que são mostradas são do Ano Novo Chinês, né? E também, né, no Independence Day tem um discurso mais patriótico jamais feito por um presidente dos Estados Unidos, que é vinculando a independência dos Estados Unidos à independência da civilização humana. Então é uma loucura toda isso. Por que eu aponto a importância, né, a relevância desse debate? Porque a China pretende continuar expandindo seus filmes, então tem algumas matérias aqui recentes que saíram na Variety, mostrando que a China quer se tornar uma grande potência global de cinema, tanto quanto os Estados Unidos, em coisa de 10, 15 anos. A China também quer expandir os seus conteúdos, por isso que eu falei várias vezes da Netflix, né? A China quer expandir os seus conteúdos, tanto de série quanto de filmes na Netflix. Se vocês derem uma olhada na Netflix aí, quem assina, e colocar filmes chineses, aparece uma infinidade de filmes e séries chinesas, né? Filmes e séries chinesas, você consegue acessar muita coisa. E embaixo ali uma notícia recente também, de agosto agora, mostrando que a China quer inclusive investir mais no setor de filmes de ficção científica, por causa do sucesso disso e tal, que fez o Terra Deriva. Aqui eu trouxe alguns, inclusive, então, que estão na Netflix. O Terra Deriva foi o mais visto em 2019, o de baixo, o Sequestra no Mar Vermelho em português, foi o mais visto em 2018, está na Netflix. O de cima à direita, que é o Lobo Guerreiro, tá na Netflix. E o de baixo é um caso interessante, que o Pérolas no Mar, ele é um filme bem bonitinho, uma comédia romântica ali e tal, que trabalha com características chinesas. Ele não foi o filme mais visto de 2018, mas ele foi comprado pela Netflix logo no começo e inserido no catálogo global da Netflix, o que fez com que ele tivesse um alcance legal, e a Netflix por isso até percebeu a importância desses meios. Aqui uma notícia bem recente também, agora, do 1º de setembro, a Xumian é um canal de notícias bem legais, um canal de notícia bem legal, eles têm uma newsletter gratuita que vale a pena seguir. E aqui essa notícia que eles trouxeram, de 1º de setembro, falando que a trilogia, né, a trilogia do Problema dos Três Corpos, que foi escrita pelo Liu Cixin, essa trilogia vai ser adaptada para uma série da Netflix, e quem vai coordenar essa adaptação são justamente os co-criadores da série Game of Thrones. Então mostra aí uma ficção científica para a Netflix, mostrando tudo que eu estava dizendo antes, né, essa vontade de colocar mais em streams e tudo mais. O próprio Liu Cixin, ele entrou no Twitter só para falar que ele se sentia muito honrado e tudo mais. Então a expectativa é que a gente veja cada vez mais filmes chineses. A minha opinião pessoal é que quanto mais melhor. Eu gosto de todos esses. Eu escrevi um texto que foi publicado no Nexo Jornal, recomendando inclusive a trilogia dos Três Corpos, que é muito interessante estudar ficção científica para entender países e culturas, enfim, essas dinâmicas de poder, elas estão presentes também dentro de ficção científica de todos os lugares do mundo, inclusive nos da China. Então é legal para tentar entender isso. Quanto mais melhor. Mas fiquem atentos e atentas que a gente vai ver isso cada vez mais. Bom, obrigado. Eu falei um pouco mais do que eu queria, mas é que esse tema eu acho ele fascinante, espero que vocês tenham gostado. Eu deixei aí meus contatos, fiquem super à vontade para mandar dúvidas, sugestões, perguntas. Eu deixei também meu Twitter e meu Instagram. Eu tenho tentado usar essas redes principalmente para divulgar essas pesquisas, essas notícias recentes que têm surgido nesses campos. Então, se vocês se interessarem por esses temas, me sigam lá. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Daqui a pouco o pessoal volta, eu vou ficar aqui olhando para vocês.
Eu não sei se vocês já... Não sei como é que está sendo nas aulas de vocês, se vocês estão tendo que apresentar seminários também usando essas formas de streaming. É muito curioso, porque fica na sua tela só a sua apresentação, você não vê mais ninguém, não vê você. Então eu acabei de passar 50 minutos falando, olhando para a tela sozinho, agora foi bom ver gente. Opa. Não estou conseguindo abrir, peraí. Mas a gente está te ouvindo bem, professor. Bom, eu estou tentando... Então tudo bem. Então, a imagem congelou, o que importa é o som, né? Primeiro eu quero te agradecer, né, pela excelente palestra, super interessante, né? Eu até agora não recebi, eu não sei por que eu não... Pronto, tá me escutando? Sim. Paulo, essa sua agonia, né, de não ver ninguém, eu tenho o tempo inteiro enquanto estou dando aula, né? Eu te entendo, viu? Eu, de vez em quando, até peço os alunos para falarem comigo, porque parece que eu estou falando com as paredes, né? É isso. É a sensação que eu tenho também. Bom, eu vou começar a te fazer uma pergunta, né? Eu não sou internacionalista, né? Eu sou da ciência política, tá? Então, eu queria que você fizesse uma análise. Aí você está rindo do quê? Tá travando, gente, desculpa, né? Desculpa. Não, mas eu não... Eu queria dá que para ouvir você bem. pudesse fazer uma análise, né, a respeito da hegemonia, né, da construção da ideia de hegemonia de Gramsci. Se você não percebe uma forma bastante mal utilizada por essa ideia do soft power, ou seja, né, se você não percebe isso como um plágio, tá? Você entendeu a pergunta? Eu entendi, sim. É uma ótima pergunta. Esse é um debate muito interessante, porque, assim, você não é entendeu plágio a pergunta, porque Paulo? Entendi sim. Tá me ouvindo? Eu vou... Pode deixar. Eu vou começar a responder, então. Qualquer coisa, me interrompa aí. É uma pergunta muito interessante, porque... Tô ouvindo. Assim, dentro da ciência política, por exemplo, o Gramsci trabalha com isso, e o Gramsci trabalha, inclusive, com o próprio poder das ideias, né? Então, a hegemonia, ela tem essa característica, né, das pessoas seguirem e tal. E a partir do momento, então, nem perceberem que estão seguindo. Vários desses temas estão presentes aí. Eu tentei falar que assim, não é plágio, porque o Nye, no esforço de criação dele, ele faz todas essas referências, né? Ele é leitor disso também, né? Ele trabalha com a ideia gramsciana, e dentro das relações internacionais, várias das teorias de relações internacionais abanam ali para o Gramsci. Então, a gente tem o Robert Cox, por exemplo, falando do poder da importância das ideias. Então, a gente tem vários autores antes do debate do Nye, mas com os quais o Nye também dialogava, que falavam disso. A diferença do Nye para esses conceitos gramscianos na verdade, assim, ele cria esse conceito
até num debate bem interessante, num contexto bem interessante. O Paul Kennedy tinha, que é um grande acadêmico também estadunidense, ele tinha acabado de escrever um livro bem famoso hoje, que é Ascensão e a Queda das Grandes Potências. E ele falava que as grandes potências sempre têm esse processo de ascensão, seguido de um processo de queda, e que os Estados Unidos estavam enfrentando esse processo de queda. Ali no final, né, ele escreve nos anos 80 e tal. E o Nye, ele fala que, beleza, ele consegue concordar que talvez economicamente e talvez militarmente os Estados Unidos estavam sim num processo de queda de poder, mas os Estados Unidos ainda tinham muito esse poder brando, esse poder soft. As pessoas ainda queriam ser como os Estados Unidos, tanto culturalmente quanto politicamente, quanto de políticas externas. Por isso que eu acho que tem uma diferença aí do conceito gramsciano de hegemonia, porque é uma fissura, uma divisão dentro dessa característica hegemônica, dessa característica de poder. Ele quebra o poder em duas frentes. Ele quebra um poder brando e um poder duro, que seria o poder de exército, de economia, e o poder das ideias, do dinheiro, dos valores políticos e tudo mais. O Nye, ele foi muito criticado desde lá até hoje em dia. Ele é muito criticado no conceito dele, porque se fala que assim, por exemplo, por que a China agora está conseguindo competir em soft power? Por causa, talvez, né, dá para fazer esse tipo de análise por causa do dinheiro, inclusive. Eu falei que alguns dos estúdios hollywoodianos estão mudando seus roteiros para entrar no mercado chinês, então mostra um pouco da importância do dinheiro. O próprio Nye revê um pouco o conceito dele, e ele cria em 2009 o conceito de smart power, que seria justamente um uso inteligente do hard power junto com o soft power. Então ele cria um novo conceito que é o smart power, porque ele fala que é difícil desses poderes andarem de forma diferente. A ideia do carrot and sticks, né, a ideia da cenoura e do porrete, dificilmente você precisa só de um ou de outro. Você fica só dando cenoura, uma hora o burro vai parar de andar, e se você ficar só dando porrete, talvez você mate o burro. Então, assim, ele fala que você precisa usar um pouco dos dois. Então, sim, dialoga com essas ideias que vêm da ciência política, por exemplo, de hegemonia, mas eu acho que tem algumas características diferentes aí que trabalham com essa divisão entre elementos de poder. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu sigo aí à disposição. Claro. Eu vou fazer a pergunta aqui da Thaisa, né? Quais interlocuções de fato do soft power chinês com o estadunidense para além do cinema? Agora que eu estou vendo aqui Ótima pergunta, Thaisa. Eu fico com uma dúvida, se você quer saber mais, você quer saber interlocuções de conceito, ou você pergunta na prática? Então, estou falando assim, o cinema estadunidense e o cinema hollywoodiano, cinema hollywoodiano e o cinema chinês interagindo nessas lógicas que eu falei recente, ou conceitual. Eu imagino que seja na prática, né? Porque o cinema eu falei mais da prática. Se for da prática que você está perguntando, senão eu respondo depois de novo, mas se for da prática que você está perguntando, eu foquei no cinema porque é o termo que eu mais gosto para começar, mas é que eu acho que é muito visível para a gente. Mas todas esses outros elementos, eles têm também essas interlocuções. Se essas interlocuções não se dão numa interação tão na prática, né? Eu vi aqui, obrigado. Então eu vou responder. Se essas interações, elas talvez não se dê tão na prática quanto o cinema, porque no cinema a gente está falando, por exemplo, de uma coprodução. Então a gente está falando fisicamente um ator, o Matt Damon, do lado de uma atriz hollywoodiana, chinesa. Então a gente está falando mesmo de uma... A gente consegue ver. Mas todos esses outros elementos, há alguma forma de interlocução, nem que seja uma pressão ou uma resistência. Eu acho que talvez seja a ideia melhor. Por exemplo, os Institutos Confúcio é um caso notável disso. O Instituto Confúcio, eu disse que eles têm mais de 500 institutos Confúcio, né? E mais 1.000 salas de aula Confúcio. Desses 500 institutos Confúcio, quase 100, em torno de 100, estão nos Estados Unidos. Então, o maior contingente de institutos Confúcio disparado está nos Estados Unidos. O segundo, terceiro, quarto e quinto países juntos não alcançam o número dos Estados Unidos. Então, eles estão muito lá. Por isso, talvez, é um debate muito grande sobre
a presença dos Institutos Confúcio nos Estados Unidos, se começou a criticar ali em 2012 se os Institutos Confúcio não seriam um perigo, porque como eles estão em perigo para a liberdade acadêmica, para a liberdade de expressão dentro das universidades, há algumas reclamações de alguns casos pontuais. Tem uma meia dúzia de casos, de fato, que aconteceram alguns debates nesse sentido. Há uma história em que se convidou o Dalai Lama, o Dalai Lama estava viajando pelos Estados Unidos, e ele foi convidado para uma universidade que tinha um Instituto Confúcio dentro da universidade. A universidade foi lá, o Instituto Confúcio reclamou com a universidade desconvidou o Dalai Lama. Isso foi relatado por algumas pessoas. Ao mesmo tempo, vários outros professores, que inclusive são críticos à China, por exemplo, o Dave Shambaugh, que é um grande sinólogo estadunidense da George Washington University, mas que é muito duro com relação à China nas suas análises, mas ele falou, olha, eu tenho proximidade com os Institutos Confúcio da George Washington University desde 2012, quase, que eu acho que ele está à frente ali, liderando, e eu já convidei, inclusive, o Dalai Lama para vir, então de repente foi um caso isolado e tal. E se a gente tem 500, se a gente tem 100 Institutos Confúcio e tem 6 casos, então talvez não seja um problema de fato. Então teve isso, a gente teve 7 fechamentos de Instituto Confúcio nos Estados Unidos e uns 12 no mundo. Num contingente de 500 no mundo, 12 fechar é muito pouco para a gente falar que tem um problema. Mas mesmo assim, esse tema voltou muito à pauta, principalmente agora com a presidência do atual presidente dos Estados Unidos. Ele é um crítico muito duro da China no geral e dos Institutos Confúcio também, e houve mais uma sequência de fechamentos aí de Institutos Confúcio nos Estados Unidos recentemente. Inclusive, nesse mês de setembro, os Institutos Confúcio foram declarados como instituição estrangeira no país, como uma missão estrangeira no país, que não é a característica que o Goethe, o Instituto Goethe tem, que a Aliança Francesa tem, que o Cervantes tem. Essas instituições são instituições culturais. Os Institutos Confúcio, elas são uma missão estrangeira. A missão estrangeira é o consulado e a embaixada. Então, os Institutos Confúcio eles têm o mesmo status que o consulado e que a embaixada, para mostrar que, assim, ali é o governo falando. Então, assim, isso mostra um pouco dessas interações. A mesma coisa com os veículos de mídia. Não sei se vocês estão acompanhando, tá um quebra-pau tremendo. Os Estados Unidos expulsaram jornalistas chineses, a China expulsou jornalistas estadunidenses de lá. Então, assim, essas interações são frequentes nesses campos todos e em vários outros. Por exemplo, games. Eu não sei se vocês gostam, mas uma das maiores empresas de games por exemplo, a ByteDance, né? Então também temos aí TikTok, mas assim, dentro dessas dinâmicas todas de games, 5G, então se a gente pensar algumas dessas questões como também sendo exercício de poder brando, então branding, né? Esse exercício de a China agora é um país que também tem uma criatividade e tal, isso tudo mostra algumas interações de soft power que são legais a gente pensar. Espero ter respondido, se não, fala aí que eu continuo. O Lucas está te perguntando como o senhor percebe a projeção de poder, o soft power poderá ser convertido em hard power? A China tem essa intenção vista a partir da sua produção cultural? Lucas, gostei da sua pergunta e fiquei com uma dúvida. Como converter soft power em hard power? Em dinheiro, por exemplo? Isso pode ser uma boa, né? Eu não sei se vocês estão na graduação e tem que pensar em TCC, por exemplo, aí um tema legal para pesquisar. Eu, por exemplo, no meu projeto de doutorado agora, né, pesquisa que eu estou fazendo, por exemplo, eu junto o conceito de soft power com o conceito de economia criativa. Há alguns estudos nesse sentido, né? Porque o conceito de soft power, ele não tem embutido nele essa ideia de dinheiro, né? Por exemplo, se é essa a tua pergunta. Se a gente pensar em... Eu imagino que seja, não consigo imaginar, sei lá, um filme sendo convertido em exército. Espero que não seja isso que você esteja perguntando, mas eu penso mais em dinheiro, que também é um hard power, né? Se for isso, de fato, há essa interação, né? Conforme a China ganha poder, a gente talvez veja cada vez mais filmes chineses
e os estúdios chineses podem crescer, então a gente dentro do Brasil não valoriza, infelizmente, tanto talvez quanto devesse a cultura, mas se a gente parar a pensar, por exemplo, na Coreia do Sul, por exemplo, eles fizeram um investimento massivo em economia criativa a partir do final dos anos 90, e hoje o dinheiro que o BTS sozinho, né, o BTS sozinho dá para a Coreia do Sul é um negócio estrondoso, assim, é assustador. Então, dá sim, investimento em cultura, ele tende a ser convertido mais para frente em recursos. Então, hard power, né, se for nesse jeito que você pensou. Mas espero ter respondido. Tá acabando, viu? Calma. Não, ixi, eu tenho todo o tempo do A mundo. internacionalização da música brasileira pode ser considerada como soft power ou não seria por não ser vinculado ao governo? Quem fez ótima, mas eu adorei a sua pergunta. Esse é um dos exemplos centrais de soft power e de diplomacia cultural também. Mas é isso. Assim, por exemplo, na definição do Joseph Nye, é necessário, inclusive, que não seja vinculado ao governo. A principal crítica do Joseph Nye ao soft power chinês é que ele fala que aquilo não é soft power, porque a única coisa que o Estado tem que fazer no soft power é sair da frente e, no máximo, dar condições para a sociedade sozinha se manifestar. Então, ele fala que é isso. Por exemplo, os filmes de Hollywood não têm uma presença ativa. Isso, tem muita gente que fala o contrário, tá? Tem bastante, se vocês pesquisarem por aí, tem muitos estudos sobre essa interlocução entre o governo norte-americano e os filmes hollywoodianos. Mas essa articulação ela não é tão notada assim. A mesma coisa com a música. Então, assim, que cada vez se ouça, ou que você passeie por, sei lá, por um país da Europa e ouça tocando músicas brasileiras, não deixa de ser uma manifestação desse poder brando brasileiro, que as pessoas conheçam música do Brasil, que as pessoas, sei lá, gastronomia é um exemplo muito citado, né? Então, o turismo como uma manifestação de soft power. Esses dias eu recebi uma acadêmica fez uma pesquisa bem legal falando sobre o esporte. Então, o futebol como manifestação de soft power, e talvez as possibilidades que decorram daí, no caso do Brasil, por exemplo, nessa integração com a China. Então, vários jogadores brasileiros indo jogar na China. E aí aquela coisa, se conhece um pouco mais o nome dele, então o idioma, eventualmente sempre tem aqueles programas de TV, o cara vai lá, canta uma música. Então, assim, esse tipo de interação. Essa vinculação com o governo, ela não é necessária. De fato, segundo o Naya, ela é até indesejável. Por isso que há um outro conceito que ele anda de lado ali, ele anda meio paralelo ao conceito de soft power, que é o conceito de diplomacia cultural. Diplomacia cultural, ela sim, ela é majoritariamente puxada pelo Estado. Diplomacia como um todo, né, o conceito de diplomacia, ele é conduzido pelo Estado para buscar os interesses nacionais. Então, o Estado buscando interesses nacionais. Diplomacia cultural é o Estado buscando os interesses nacionais por meio da cultura. Então, o Estado faz esforços para levar a música brasileira para fora. Isso aconteceu muito, principalmente na Bossa Nova, por exemplo. Tem exemplos bem legais do Itamaraty levando grupos de Bossa Nova para fazer exibições. Tem uns casos clássicos do evento do Carnegie Hall que aconteceu, com o próprio João Gilberto, Chega de Saudade. Então, assim, tem casos bem legais sobre isso. Mas ótima lembrança. Obrigado.
Agora a próxima pergunta da Lara Lopes. Qual a opinião do senhor sobre a tentativa de restringir o acesso do TikTok ao mercado dos Estados Unidos? Em que medida haveria ameaça quanto à segurança de dados? Boa pergunta, Lara. Assim, esse é um debate que eu acompanho tangencialmente, eu não sou especialista nesse tema, e eu tenho acompanhado também os debates para tentar entender. Assim, eu confesso que eu não é a minha área principal, assim, eu não sei te dizer, porque assim, tá muito, a gente, assim, seria super achismo, e eu, como acadêmico, sou contra achismos. Eu acho que a gente tem que estudar e falar com propriedade, senão eu falo no bar, né? Eu sei que é sexta-noite, mas enquanto eu tô tomando água e não cerveja, eu me mantenho as minhas pesquisas, então com propriedade. Mas assim, se esse é um tema que te interessa, tem muito debate interessante. Na semana passada, teve a Rede Brasileira de Estudos de China, e teve uma mesa com o professor Estéreo, o professor Célio, falando por 2 horas só sobre a questão da inovação tecnológica num embate geopolítico. Vale a pena dar uma olhada. Está lá no YouTube da Universidade Federal de Pernambuco, então o FPE. É só colocar lá o FPE, enfim, aí você pode colocar Célio Iratuca, por exemplo, que é o nome do professor, você vai encontrar, eles debateram por quase 2 horas só esse tema. O professor Célio e a professora Esther são algumas das referências dessa questão no Brasil. O professor Célio, por exemplo, lá do Unicamp, ele estuda muito a questão da inteligência artificial, que está muito envolvida nesse debate do TikTok, então a questão do 5G, inteligência artificial, também essas questões de geopolítica, o tanto que isso não é uma rejeição que está envolvida numa batalha geopolítica por poder e tal. Então, assim, são debates bem legais que vale a pena acompanhar. Se vocês estão procurando temas, inclusive, para TCC, PIBIC e tudo mais, esse é um tema, assim, lindo, com tudo acontecendo, com muita fonte, então vale a pena. Eu incentivo vocês a pesquisarem, e eu queria em breve ouvir vocês sobre isso também. Como o fato da China ser socialista influenciaria na sua obtenção de soft power em países democráticos? Essa é uma pergunta da Katsune. Ótima pergunta, porque esse é um debate constante dentro das relações internacionais, e assim, por exemplo, eu não falei aqui por questões de tempo, mas há alguns índices legais. O NAI foi questionado. O NAI foi questionado algumas vezes sobre a. Professor, acho que o microfone está aberto aí. Está voltando. Bom, desculpa. O próprio NAI foi questionado algumas vezes sobre como medir soft power, né? Medir impacto de soft power. Então, você faz as ações de soft power, mas como é que você mede? O próprio NAI sugere alguns índices desses de soft power. O mais conhecido e mais usado e recomendado, inclusive, pelo NAI é um índice que se chama Soft Power 30, né? Então, o Soft Power 30, que é um índice organizado pela Portland, que é uma consultoria sediada em Londres, e pela Universidade da Carolina do Sul. Eles têm um instituto de diplomacia pública bem legal lá, e eles coordenam esse índice que mede os 30 países com maior soft power, com soft power mais forte. A China, isso desde 2015, se não me engano, né? Então, 2015, 16, 17, 18, 19, enfim, acho que começa em 17. Dê uma olhada lá, é muito legal, dá para ver cada um dos países, a condição que tá, dá para ver como cada um dos países mudou nos últimos anos. Então o Brasil está em 25º, nesse último, o Brasil está em 25º, a China está em 27º. E a crítica que se faz à China é sempre com relação à parte política. Não necessariamente socialismo, mas as coisas decorrentes daí. Porque se você parar para pensar, o conceito do NAI traz valores políticos embutidos ali.
valores políticos não querem dizer necessariamente valores políticos democráticos, mas eu não coloquei a estátua da liberdade lá por acaso, porque o Joseph Nye, quando ele estava falando, ele estava pensando nos Estados Unidos, principalmente em antagonismo à União Soviética naquele momento. Então ele estava falando sim de democracia. Então esse é um debate constante que se faz, inclusive. É útil a gente usar o conceito de soft power, que vem tão alinhado com esses debates de democracia e tudo mais, para a China. Então, tem uma matéria muito legal que foi publicada na Foreign Policy em 2018, escrita pelo Eric X. Lee. Ele é um cara polêmico, inclusive, mas eu acho legal esse texto dele para a gente pensar nessa pergunta exatamente que você fez. Porque ele fala que ao longo da segunda metade, que ao longo da década de 90, o Ocidente, ele é um cara chinês, né, e ele fala que ao longo da década de 90, o conceito de soft power sempre foi vinculado ao conceito de liberalismo e democracia, mas que essa ligação não é necessária. Então, que a China, ao não impor o seu modelo aos países, a China não quer que os países virem socialismo com características chinesas, inclusive porque a China fala que esse modelo não é adequado para os outros países, porque ele tem características chinesas. Então, o Eric X. Lee, ele argumenta que por não forçar o seu modelo aos outros países, esse modelo da China seria mais aberto para a diferença. Então, que isso poderia, inclusive, contribuir para um século XXI mais pacífico, porque, enfim, é polêmico o que ele fala, mas é legal para a gente pensar em conceitos. Por isso que eu quis começar a primeira parte da nossa fala tratando exatamente de conceitos. Quando a gente é estudante de relações internacionais, às vezes a gente quer fugir dos conceitos, mas eles são muito úteis para a gente tentar entender o mundo. Então, o Eric X. Lee está falando que esse conceito ele pode ser flexibilizado. Há quem conteste, há quem fale, bom, até que ponto a gente pode levar o conceito de soft power e continuar falando que ele é de soft power? Porque o conceito é do Nye, o Nye está vivo, inclusive, e o Nye vai a público e fala, não, meu conceito não é esse. Ué. Então, assim, é para vocês pensarem, por isso que a tua pergunta é bem legal, que por causa dessa, é um debate super atual, e que dá para você fazer, inclusive, e tentar argumentar se isso impacta ou não no soft power da China. É um esforço, a gente pode medir onde a China está tendo mais representatividade, mais impacto, as opiniões sobre a China estão melhorando, dá para fazer esse tipo de análise, dá para fazer quantitativamente, inclusive, né, para quem gosta de pesquisa quant, né? Então, a metodologia dá para ser bem quantitativa. Mas obrigado, ótima dúvida. Então, faltam só 2 perguntas, tá? Uma da Caroline Nóbrega. As relações da China com a Coreia do Norte sofrem abalos sendo apresentado como vilã? Adorei a pergunta, Caroline. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, veja bem, pensando agora alto, junto com vocês, não foi a China que apresentou, né? Foi os Estados Unidos. Então, é isso, né? O interessante dessa lógica toda é que é isso, não foi a China. A China reclamou de ser retratada como vilã, e reclamou na imprensa, não é que ela foi lá no estúdio, atravessou o Atlântico ou o Pacífico, sei lá, e foi brigar com Hollywood. Não foi nada disso, foi assim, a China falou, poxa, veja bem, para que isso e tal. Então, mas é legal, talvez seja o caso de ver se a Coreia do Norte se sentiu ofendida. Mas isso acontece com muita frequência. Esse exemplo, essa sua pergunta é ótima, mas olha um outro caso que aconteceu, e também essa matéria do New York Times relata isso também. Não sei se vocês viram, eu gosto muito de filme de zumbi, tem o Guerra Mundial Z com o Brad Pitt, né? Primeiro que o Brad Pitt já é uma semi-pessoa não grata, né, persona não grata na China desde os 7 anos no Tibete e tal. Tem um debate aí, mas enfim, isso já faz tempo. Então, mas aí o Guerra Mundial Z, não sei se vocês lembram, mas
é algo comum em filme de zumbi, você sempre tenta procurar o paciente zero, né? O paciente onde primeiro se desenvolveu aquela anomalia para tentar entender e tal. Então, o Brad Pitt está procurando o paciente onde teria surgido pela primeira vez essa doença zumbi e tal. E eu não sei se vocês lembram, isso desaparece do filme. Da metade do filme para frente, eles percebem que eles não vão achar, eles desencanam. No roteiro original, o vírus surgiu na China. E aí, a China vai a público também desse jeito e fala, gente, vocês estão loucos? Aqui é um país com 1,4 bilhão de pessoas, você vai falar que surgiu um vírus aqui? Isso, no lançamento desse relatório do Pan America, que eu citei durante a palestra, o representante do Pan America fala isso, fala, olha que curioso, há uns 4 anos, que foi quando foi lançado esse filme, eu acho que ele é 18, se eu não me engano, a China reclamou de um vírus e se tirou do filme original a questão do vírus. E no filme não aparece isso. O filme fica até meio capenga, de uma certa forma, e atrasou um pouco o lançamento, porque eles precisaram rearranjar o roteiro. Será que vamos conseguir fazer um filme que retrate agora, por exemplo, e contando uma história em que, sabe, desse vírus atual? Então, assim, esse é um debate interessante para se ter também. Mas, de novo, reforçando, não é a China que muda o roteiro. Quem muda o roteiro é Hollywood. A China não tem poder de mudar roteiro. A China pode falar, olha, teu filme não vai entrar no meu país. O que você quer fazer, você faça o que você quiser. O filme é teu, não estou falando que não pode fazer. Imagina, faz aí. Só que não vai entrar aqui. E ela na teoria, ela está no direito dela, né? De fechar o mercado dela conforme ela bem entenda. Ela não está interferindo no como Hollywood produz. Quem está interferindo em como Hollywood produz é Hollywood. É sempre bom frisar isso para a gente não entrar em teorias malucas da conspiração, que é muito fácil hoje em dia. Então não é a China que censura Hollywood. É Hollywood que censura Hollywood. E por fim, né, a última pergunta da Stephanie Guedes. Estou começando meu projeto e gostaria de saber se é possível relacionar esse tipo de... Stephanie, adorei tua pergunta, tem bastante material sobre isso, isso é muito legal, super dá para relacionar. Eu te recomendo a ler. Eu te recomendo a ler tanto o material que fala sobre... se você começar a fazer uma pesquisa olhando os temas principais, mais usuais de diplomacia cultural, por exemplo, diplomacia cultural é um tema no Brasil que foi tratado de forma magistral no livro de 89 pelo embaixador Edgar Telles Ribeiro, que chama Diplomacia Cultural a Serviço da Política Externa Brasileira, ou alguma coisa assim, e ele foi relançado em 2011 pela FUNAG, então ele está disponível gratuitamente no site da FUNAG. E ele trata dos temas principais de diplomacia cultural, que o Estado pode incentivar. Se não me engano, ele chega a falar lá de gastronomia, mas esse é um tema que é constante dentro de debates sobre diplomacia cultural, soft power. Isso pode ser incentivado. Por exemplo, tem um caso que foi bastante estudado, que foi o Ano do Brasil na França e o Ano da França no Brasil. O Ano do Brasil da França, acho que foi 2005, o Ano da França no Brasil, 2006, o Ano do Brasil na França, ou vice-versa. E aí, então, se incentivava tanto o turismo, se mostrava a gastronomia francesa, no caso, vice-versa, né, no Brasil. Então, uma série de eventos, tanto eventos gastronômicos, Semana do Restaurante Brasileiro na França. Então, tem alguns modos do Estado incentivar, esse é um exemplo. Então, isso mais vinculado à diplomacia cultural. O próprio Estado promovendo ações para divulgar a sua gastronomia. Isso é um exemplo. Se vocês acompanham o perfil do Instagram da Embaixada da China no Brasil, eu recomendo muitíssimo. Primeiro que eles colocam muita foto de pando, que é sempre um prazer, mas depois eles falam muito da questão da gastronomia. Então, isso é o quê? O Estado incentivando a gastronomia como um elemento de diplomacia cultural, a gente pode argumentar.
Mas há também estudos sobre como a gastronomia está presente, por exemplo, em outras formas de entretenimento. Se vocês viram, sei lá, o Parasita, né, no teu caso, você está falando da Coreia do Sul, então do Bong Joon-ho, a comida está sempre muito presente nos filmes do Bong Joon-ho. Então, tanto no Parasita, quanto em vários dos outros filmes, tem sempre a questão da alimentação, né? Então, isso está sempre lá, de um jeito muito notável. Isso é legal de ver. Não é por acaso que, por exemplo, eu citei o Terra à Deriva, tem uma celebração de Ano Novo chinês, e eles estão comendo comidas chinesas, eles não estão comendo cachorro-quente, eles não estão comendo hambúrguer. Então, assim, tem essa preocupação. Dá para você fazer análise desse tipo, dá para você fazer análise, inclusive, do quanto isso já é presente. Aqui em Brasília, eu confesso que eu não conheço restaurantes sul-coreanos, mas em São Paulo, por exemplo, onde eu morei antes, tem muito. Dá para tentar fazer essas análises, para ver o tanto que é motivado pelo governo, tanto que não é. Eu escrevi até um texto no meu Instagram recentemente falando sobre as Chinatowns, por exemplo, né? Então, como surgem as Chinatowns, como há essa divulgação da culinária chinesa nos Estados Unidos, principalmente, né, no início, e o quanto essa culinária era adaptada, isso também são temas que você pode analisar. Então, super, super te incentivo a pesquisar isso, sim, é muito legal, é um tema saboroso. Vai te dar fome, mas vamos que vamos. Mas ótima pergunta, obrigado. Eu queria agradecer e fez uma semana acadêmica fantástica. Todos os professores, todos os convidados, né, fizeram palestras interessantíssimas. E agradecer a sua fala, a sua participação, a sua disponibilidade, viu, professor, de responder as perguntas, né, e de fazer uma fala tão interessante, né, para todos os alunos, né. Então, eu agradeço a semana acadêmica. Thaís, eu acho que o teu microfone está fechado. Oi, pai. A Thaís está dizendo... Oi, ainda tem perguntas. Sim, ainda temos perguntas. Sim, estamos escutando, Thaís. Tem, da Lívila. Paulo, ótima palestra. Queria saber qual o nível de interesse da China no mercado latino-americano e de que forma as atuais decisões políticas. Aí o restante não consegui ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. O alinhamento dos Estados Unidos. Opa! E de que forma as atuais decisões políticas. Deixa eu ver se encontro aqui. O embargo à vacina chinesa prejudica o seu soft power na América Latina? Ótima pergunta, muito boa, e assim, esses são temas que estão acontecendo, né? Então, o que eu posso te dizer de interesse? Eu mostrei durante a minha fala que no ano passado a China, o China Media Group, um conglomerado de grandes veículos de comunicação chinesa, por exemplo, acabaram de fechar acordos de cooperação com grandes veículos brasileiros. Isso mostra o interesse pelo mercado brasileiro, porque há uma troca aí de produção de conteúdo, então conteúdos chineses sendo exibidos no Brasil, há uma troca, um intercâmbio de profissionais, então assim, há sim um interesse. Para a China é um mercado a mais, a China tem um mercado tão grande que de fato ela, talvez, para a gente é muito interessante entrar no mercado chinês, né? Então cada um dessas produções coproduzidas pela
pela imprensa brasileira e chinesa, isso tem um alcance que a gente é muito grande, é muito interessante também para a gente. Então, é sempre uma troca muito legal. Eu não mencionei na palestra pelo tempo, mas o Brasil faz parte de um grupo de 20 e poucos países que tem acordo de coprodução cinematográfica com a China. Então, em 2017 foi firmado um acordo de coprodução cinematográfica China-Brasil. Ainda não foi feito nenhum filme, de fato, coproduzido entre os dois países, tem alguns aí sendo debatidos, mas no âmbito dos BRICS, por exemplo, foram feitos 2 filmes já. Foi feito 2 filmes e um documentário. Então foi feito um documentário que foi lançado no ano passado, por ocasião da cúpula dos BRICS, que chama Crianças e Glória, que é um documentário que trata da infância e da questão do esporte, como isso integra e aproxima crianças. Então pegaram um diretor, diretora de cada um dos países dos BRICS para dirigir uma história nacional, documentária, né? um documentário nacional, um documentário curto, que integra esse grande conjunto sobre a infância e a relação com o esporte. No âmbito dos BRICS, foram feitos 2 longas que são compostos por filmes dirigidos por cada um dos 5 diretores. Um deles é por homens, ele é coordenado e dirigido, inclusive, pelo Jia Jianke, que é um dos diretores mais famosos agora da 6ª geração do cinema chinês. O diretor brasileiro é o Walter Salles, se não me engano. Eu me esqueci nesse segundo do nome do filme, mas se vocês jogarem aí no Google BRICS, filme, Walter Salles, vai aparecer. E também foi produzido um outro filme depois, que é com mulheres, e ele se chama Half of the Sky, né, metade do céu, que é um ditado que as mulheres sustentam metade do céu. Então é um filme dirigido por 5 mulheres, uma brasileira, uma chinesa, uma indiana, uma russa e uma sul-africana. A mulher brasileira, Débora Silva, se não me engano, que produz essa parte brasileira. Então, assim, há algumas possibilidades de intercâmbio. Em decorrência desse acordo firmado lá em 2017, por exemplo, um filme brasileiro, o Nise, O Coração da Loucura, foi levado para estrear no mercado comercial chinês. E ele teve uma bilheteria que não é assim estrondosa perto desses filmes hollywoodianos, mas ele ficou em exibição, em cartaz, em 600 cinemas chineses. Olha o que isso significa em conhecimento de cultura, né? Em conhecimento mútuo. São 600 cinemas exibindo um filme, uma história nacional, uma história brasileira, de um jeito muito interessante para a gente pensar em intercâmbio cultural, para além da questão só econômica. Eu destaquei um pouco da questão econômica, porque ela é relevante, principalmente por causa do cinema, desse fator do mercado cinematográfico chinês ser muito grande. Mas o que eu gosto, a parte que me encanta e que me levou, eu vi que alguém perguntou como é que eu fui parar nessas áreas e tal. Eu sempre fui apaixonado pela parte da cultura, do intercâmbio cultural, que fala que a cultura ela tem o poder de aproximar povos. Ela tem o poder de... Quanto mais os países conhecem mutuamente as suas culturas, isso diminui a desconfiança mútua. Se cria pontes entre os países. E se diminui desconfiança, se diminui o desconhecimento, a ignorância decorrente do desconhecimento. Então, eu gosto muito desse lado. Então, indo para a sua pergunta, Lívia, você está falando aí essas questões todas, elas podem sim enfraquecer, mas elas podem ser um momento a cultura pode ter um papel muito importante nesse momento de crescente xenofobia que acontece nesses países que você mencionou aí. Então, assim, a cultura tem um papel que ela pode desempenhar disso, da gente cada vez conhecer mais a cultura do outro, conhecer mais o outro, entender para além de estereótipos. Isso aumenta a proximidade entre os povos e tem um potencial lindo de criação de laços. Eu sei que é super idealista isso, mas eu acho que nesse momento maluco que a gente está, é bom a gente ser idealista, então eu gosto de passar isso para vocês também. Pensem também nesse lado bonito da cultura, nesse lado de possibilidade de aproximação entre pessoas e povos. Mais uma vez, obrigada, agora sim, obrigada, tá? Eu vou passar então para a Thaisa, para encerrar, né, essa semana acadêmica, né, uma
palestra super, super bacana, super interessante, né? Então, vamos lá, Thaisa, por favor. Eu aproveito enquanto a Thaís, eu acho que, acho que o professor Marco está ali também, eu só queria agradecer mais uma vez, desculpa, eu acabei super empolgado culturalmente aqui, nem agradeci, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, foi uma experiência incrível, adorei as perguntas, a turma super, super empolgada e super interessada. Várias das ideias que vocês deram de TCC e tudo isso dá para ser pesquisado. Se dediquem a isso. A gente precisa cada vez mais pessoas interessadas em temas de narrativas, de culturas e de, enfim, as relações internacionais têm esse potencial também. Então, agradeço mais uma vez e quero ficar para ouvir o encerramento. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Estão me escutando? Joia. Professora Cris, quer fazer a sua saudação final? Professora Cristiane? Sim. Sim. Não escuta? Está dando um pouquinho de delay. Essa ideia de cada um dos países dos BRICS dirigir uma história nacional, documentária, né? Um documentário nacional. Então, acho que a Cris não nos escuta. Bom, muito boa noite a todos. Boa noite, Paulo Menichelli, nosso ilustre palestrante de hoje. Boa noite, professora Cristiane. Boa noite, Thaisa. Eu queria, então, fazer nosso encerramento por parte da coordenação, antes de passar de volta para a organização, que, evidentemente, ficou a cargo, novamente, do Comitê Integrador do Curso de Relações Internacionais, aqui representados ao longo da semana pela Thaisa Benetti e também pela Lara Lopes. Antes de mais nada, os nossos efusivos agradecimentos, né, por toda a dedicação, né, que vocês tiveram em planejar, em organizar essa semana. Ficamos muito felizes, né, em nome de toda a comunidade acadêmica do curso, né, não só na coordenação, que acredito que falo, né, pelos meus colegas, pelo corpo docente do curso. Muitos elogios ao longo da semana, recebi meu WhatsApp aqui, vários comentários elogiosos a vocês. Então, né, nossos agradecimentos, porque o desafio foi, eu diria que foi mais do que alcançado, ele foi superado, né, pela qualidade das nossas palestras ao longo da semana e com esse brilhante encerramento, a palestra de hoje do professor Paulo Menichelli. Eu queria só deixar registrado também a grande satisfação, que é para mim, estou há um pouco mais de 4 anos já na coordenação do curso, um pouco mais de 10 anos, né, de história do IESB. É um curso que tem bastante já história e uma grande representação em termos do adensamento da discussão das relações internacionais a partir da capital federal, mas, né, para mim, uma felicidade muito grande perceber o quanto que essa área cresceu e se aprofundou ao longo, né, dessas 3 décadas em que eu estou, de alguma forma, vinculado às relações internacionais desde a minha graduação na Universidade de Brasília. Isso é um momento de grande alegria para mim, é uma constatação que me traz muita satisfação também, né, de ter uma pequena parcela de contribuição para essa área de conhecimento, né, no Brasil. E é isso, nossa semana se dedicou, a partir do título dela, dos escombros à reconstrução. Eu acho que, né, tem um alinhamento aqui com essa última fala, né, do professor Paulo, no sentido de conclamar os alunos a irem além, a pensarem as relações internacionais para muito, muito além de perspectivas convencionais, de tratar de política externa. Tudo isso tem o seu lugar, é importante, significa a gênese, inclusive, né, dessa área de conhecimento que tanto nos fascina a todos, né?
Mas a gente traz um pouco, né, esse componente, né, no nosso projeto pedagógico, de ir um pouco para as margens, de pensar as relações internacionais a partir de perspectivas, né, heterodoxas, de desafiar os limites, as barreiras epistemológicas da disciplina. Sempre foi muito importante, e isso significa também, como ficou claro hoje, repensar essa dimensão cultural. Né? E que fantástico, Paulo, te ouvir falar e ouvir a sua fascinação, o seu carinho também, que você traz nas suas palavras, em examinar algo que eu vi aqui pelos comentários dos alunos, né, as referências, né, que você traz na tua fala. Isso, eu acho que é isso mesmo, né? É convidar os alunos a saírem da caixinha, pensarem em música, pensarem em outras formas de manifestação artística, que isso também, né, é uma dimensão a partir da qual a gente consegue perceber essa aproximação dos povos. E eu concordo muito contigo, né, que é isso que nós estamos precisando, né, dos escombros à reconstrução, embora tenhamos um momento muito complicado para a humanidade como um todo, que a gente não perca, né, as possibilidades, oportunidades que aparecem em termos de a gente trazer algo em termos de uma reconstrução, né, das relações, né, internacionais em suas mais diversas dimensões. Né? Eu acho que a gente fecha a semana de maneira brilhante, né, com a tua palestra, pela qual nós agradecemos mais uma vez a generosidade do teu tempo, né, e de compartilhar, né, esse seu olhar bastante peculiar e que ele se torne também cada vez mais convencional à medida que ele inspire, né, demais alunos a trabalharem com diplomacia, a gastrodiplomacia, que a Stephanie que falou, e cada vez que os alunos trazem essas temáticas, né, nos obrigam também a sairmos um pouco da caixinha, né, e tentarmos ajudar os alunos, orientá-los, né, para que eles também consigam atingir esses objetivos em termos da sua vida acadêmica. Né. Então, gente, é isso, né, uma semana internacional, né, para lá de memorável, havíamos estabelecido, né, trabalhando junto com a organização. Eu lancei o desafio, gente, né, esse é o momento para a gente pensar em primeiro lugar, nomes internacionais, em segundo lugar, nomes nacionais, e, em terceiro lugar, claro, também prestigiar a produção de conhecimento local, aqui a partir da capital, a partir de Brasília. Eu acho que a gente conseguiu realizar esses 3 objetivos também, de maneira que eu considero, né, particularmente fantástica. Né? Então, deixar registrado, né, o passeio que a gente fez ao longo desses 4 dias pelo mundo, né, das relações internacionais, no sentido figurado e também no sentido pragmático, né? Agradecer as palestras que nós tivemos, Renato Zerbini, professor Rob Walker, professora Maiane Bento, professor Daniel Jatobá, professora Cristina Pessequilo, ontem pela manhã, professor Fernando Ludwig ontem à noite, professor Matheus Hernandes hoje pela manhã, e fechando, né, Paulo Menechelli Filho. Enfim, né, acho que ficou claro para todos nós, né, o quanto que a gente conseguiu, né, talvez, transformar essas condições um pouco favoráveis, que estão tanto nos desafiando, né, e sem a perspectiva de que, né, essas dificuldades vão ser superadas, né, no curto, no médio prazo. Ainda não temos esse horizonte ainda, né, de quando a gente poderá voltar a ter um contato mais próximo, um contato humano, né, do abraço, do olhar no olho, do sentir o outro, né, que a gente está, né, já, né, bem saudoso, né, desse contato. Mas eu queria também deixar um agradecimento especial para os meus colegas que também nos ajudaram bastante com a moderação dos debates, interagindo com os nossos convidados, né? O professor Alejandro, né, o professor Rafael Duarte, o professor João Paulo, né, a professora Cristiane, hoje à noite, né, a professora Mariana, né, e hoje pela manhã o professor Ricardo. Né, então, meus colegas, também deixo aqui meus agradecimentos, né, os nossos agradecimentos, né, pela contribuição que deram também para agigantar a nossa semana. Então, é isso, né, já com saudades dessa semana, né, de tão boa que ela foi,
eu fico sempre, né, na expectativa de a gente estar cada vez mais desafiando, né, as próximas gestões do Comitê Integrador a assumirem, a pegarem esse bastão e manterem o curso de Relações Internacionais, né, do IESB, Centro Universitário IESB, em evidência, com uma reputação que vai se consolidando cada vez mais, e dialogando com as relações internacionais aqui na capital, né, no Brasil e para além, né, das fronteiras, que eu acho que é a nossa vocação quase que natural, né, que assim seja. Então, muito obrigado, né, a todos, e agora a gente vai escutar as palavras finais, né, da organização da semana, a quem nós devemos, né, os nossos agradecimentos, né. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, gente. Então, encerramos aqui a última palestra da Semana Internacional da Instituição IESB. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos. Espero que tenham aproveitado os conhecimentos expostos. Em nome do IESB, reforço as palavras do Marco. Agradeço o palestrante, Paulo Menechelli Filho, pela disponibilidade, pela palestra que foi tão enriquecedora para nós, alunos. Esperamos que essa semana tenha contribuído para ajudar no desenvolvimento de todos e que possamos estar sempre ativos, compartilhando conhecimento. Eventos como esse estreitam e fortalecem os laços da comunidade acadêmica e social. A todos, muito obrigada, principalmente pela compreensão desse formato remoto, que foi uma coisa super nova e desafiadora para a gente, e que tem sido muito importante para a gente manter esse relacionamento, além de uma adaptação muito importante em um mundo tão interconectado como o nosso. Agradeço imensamente a todos que tornaram possível a Semana Acadêmica com tanta excelência, aos membros da diretoria acadêmica, ao marketing, que ajudou muito a gente, a coordenação, ao nosso corpo docente, que atuou como moderador, e todos que participaram desse projeto em suas várias fases, inclusive que enviaram perguntas e interagiram. E, claro, a todos os palestrantes que abraçaram esse projeto. E eu também gostaria de fazer um agradecimento especial para o nosso coordenador, Marco Menezes, por todo esse auxílio e incentivo, e a nossa primeira secretária do Integre, Lara Veiga Lopes, por todo o suporte, determinação, proatividade. Foi muito bom compartilhar essa experiência com você. E é isso, passo a palavra agora para a Lara, para ela finalizar, falar mais um pouquinho com a gente. Obrigada. Boa noite. Essa semana acadêmica a gente não atuou da maneira que a gente esperava atuar. Foi realmente muito diferente, porque a gente teve a oportunidade de chamar outros palestrantes de outras cidades, até de outro país, sem precisar trazê-lo necessariamente para Brasília. Eu queria agradecer, igual a Thaís, eu queria agradecer a todos que tornaram isso tão enriquecedor, aos palestrantes, os nossos professores, os mediadores, o marketing, o Marco, e também a Thaisa, que me ajudou bastante nesse processo de mandar e-mail, organizar todos os dias os temas, e foi muito bom participar desse evento, e eu acho que o resultado foi exatamente o que a gente procurava. Então, eu fico muito feliz. E é isso. Obrigada por ter acompanhado a gente nessa semana, e eu achei muito boa. Acho que com isso, declaramos encerrada a 17ª Semana Internacional de Relações Internacionais do Centro Universitário IESB, e a gente espera poder revê-los em outras oportunidades, aos que estão assistindo agora, aos que vão assistir depois, que em algum momento a gente possa fazer esse evento presencialmente, e que seja muito positivo para todo mundo. E só lembrando que as palestras vão ficar disponíveis no YouTube para assistir depois, das 4 presenças necessárias para os alunos do IESB e para os alunos de fora, que podem ganhar a hora complementar, preenchendo o formulário que foi disponibilizado no chat do YouTube. E é isso. Agradeço mais uma vez por todo o apoio, por todo o suporte, por terem acompanhado a gente, terem acreditado nesse desafio que foi muito intenso, mas muito enriquecedor, de muita aprendizagem. Obrigada. Boa noite. Boa noite.